Boa noite, gente. Boa noite, gente. Quem for ver depois, bem-vindo à nossa live de quinta, onde a gente fala sobre o poder do subconsciente, o livro do Dr. Joseph. A gente está estudando esse livro junto com vocês. Hoje é a segunda parte do capítulo 3, que a gente ficou de finalizar a semana passada. Isso mesmo. Bem-vindo, quem entrou, seja bem-vindo. Evoluir, bem-vindo. Quem for entrando já vai compartilhando com as pessoas. Eu também vou fazer o mesmo para seguir nosso estudo de hoje, do capítulo 3. Quer dizer, a segunda parte do capítulo 3. Quem for entrando, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Luiz. Luiz, bem-vindo. Gente, se tiver algum amigo que não consegue assistir nesse horário e você quer que a pessoa assista, manda pra ela depois, viu? Isso mesmo, vai ficar salvo. Vocês podem enviar pra ela depois. A Bia Chaves. A Thalita, bem-vinda, Thalita. Bem-vindo todo mundo que tá chegando. Então vamos começar então, né, gente? Hoje é a segunda parte do capítulo 3, que a gente começou na quinta-feira passada. Isso aí. Gente, recapitulando na quinta passada, a gente falou sobre como que o poder do subconsciente é ilimitado, né? Ele controla todas as funções vitais do corpo. Nem a pessoa mais sábia e inteligente do planeta consegue controlar lá as funções do corpo sozinha, né? O subconsciente, ele acha todas as soluções para os seus problemas. Na verdade, ele já pré-conhece as soluções, né? Basta que você dê a ordem e cria a intenção para ele achar a solução para o problema. Ele não dorme, não descansa, está sempre acordado, 24 horas, você dormindo ou acordado, ele está trabalhando. Inclusive, ele está absorvendo todas as informações que você introduz nele e está tornando aquilo a sua realidade. E o Dr. Joseph fala, inclusive, que o subconsciente move céus e terra para fazer a sua sugestão se tornar a verdade, né? Toda a fonte de poder e sabedoria das pessoas mais criativas do planeta, todos os grandes empresários, todos os grandes idealistas, todos os grandes artistas, a fonte da inspiração deles veio do subconsciente. E a mente subconsciente é a parcela da mente de Deus, né? É como se fosse a mente de Deus que está dentro de você. O segredo maior dos grandes artistas é o subconsciente. E na parte que a gente falou, inclusive, na live passada, sobre o poder do subconsciente, é que o Dr. Joseph viajou em 1955 lá para Rishikesh, na Índia, e ele visitou um cirurgião lá na cidade de Bombay, que falou para ele do Dr. Sdile, né, que era um cirurgião muito famoso lá na época, que fez 400 grandes operações lá por volta de 1843 a 46. E o detalhe é que é o seguinte, não existia anestesia naquela época e também não existia injeções de esterilização, né? Não existiam métodos de esterilização para ajudar as pessoas a se recuperarem. E o Dr. Stiles, ele fez 400 grandes operações com uma baixíssima taxa de mortalidade ou pessoas voltando lá para o pós-operatório, né? Ele dava instruções e sugestões para o subconsciente da pessoa para elas se recuperarem sem ter nenhum tipo de infecção bactericida. Ou seja, o próprio corpo da pessoa e o subconsciente da pessoa esterilizava o corpo dela e fazia ela se regenerar sem o uso de qualquer tipo de químico, né? Só depois lá de 1846 que esse doutor fez essas 400 grandes operações que foi descoberto lá métodos mais químicos, né, para tratar a questão dos micro-organismos, né, das bactérias para cirurgias, né, que foi descoberto lá ou através do Pasteur e outros químicos e cientistas da época. Então, esse foi o resuminho aí da primeira parte lá que a gente fez semana passada, viu? Pode dar zoom, que senão não dá pra ouvir.
Tá. A gente já tá conversando aqui é porque a gente deixa os tópicos que a gente vai falar no computador. Daí, como tem umas letras que é clarinho, eu peço pra dar zoom, né? Porque senão eu não enxergo. Não enxerga. Ó, Amanda, bem-vinda. Amanda, Thalita. Bem-vindo quem tá chegando. Compartilha essa live pra gente fazer o estudo do capítulo 3, a segunda parte do capítulo 3 do Poder do Subconsciente. Que vai ter muito aprendizado aqui hoje, gente. Isso aí. Ó, essa parte aqui, vocês sabiam que o Dr. Joseph, ele já teve câncer de pele, quando ele era vivo, né? Que ele falou assim que o câncer de pele chegou a um nível grave, né? Ele falou assim, ele começa essa parte, né? Esse tópico falando o seguinte, a prova mais convincente que você pode dar para você mesmo é você mesmo se curar, né? Através do poder do teu subconsciente. A cura pessoal é a prova mais convincente que a nossa mente consegue reter, né? Porque você passou por aquilo. Então, se você passou por aquilo, é uma verdade para você, é um fato, né? Então, o Dr. Joseph começa falando, ó, eu tive câncer de pele há uns 30 anos atrás, né? Na época que ele escreveu o livro, 30, 40 anos, sei lá quanto tempo que foi, e ele falou que a situação estava ficando grave, né? O tumor estava ficando numa situação grave. Ele tentou passar por todos os tipos de tratamentos mais avançados que tinha na época e nada resolveu. Ele deixa isso bem claro no livro, gente. Se vocês quiserem acompanhar, nessa edição aqui que eu tenho, tá na página... Deixa eu só conferir. Tá na página 59. 59. Agora em outras edições eu não sei, tá? Fica lá na página 59, tá? O subconsciente cura câncer de pele. Nessa época aí do câncer de pele, ele viajou pra África do Sul, se eu não me engano, e conheceu um pastor lá. Não, isso aí é depois, né? Uhum. Ele fala que consultou os melhores médicos e um pastor, um certo dia, foi falar com ele, né? Uhum. Um pastor foi falar com ele e esse pastor ele começou a explicar algumas parábolas para ele, né? Começou a conversar com ele. Sobre a mente, sobre o nosso psicológico. Isso mesmo. E daí ele citou lá o Salmo 139, que dizia assim, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles é escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda, né? Quando não se conhecia. E daí ele fala, né, que esse pastor falou da parte metafísica desse Salmo 139 e levou ele a pensar, né? Que é o seguinte, todo o projeto de vida da pessoa está escrito no DNA dela. Então, o livro onde é escrito todos os dias da pessoa é o subconsciente, né? Todo o projeto da vida da pessoa está escrito ali. E daí, quando ela nasce, essa informação que já existe na consciência dela é impressa no DNA. E isso daí vai se tornar expresso na vida, nas situações da vida da pessoa, né? É o que o Kybalion e o Dr. Joseph fala aqui no livro, né? O que é impresso, o que está dentro, se torna o que está fora. Torna-se expresso. Torna-se expresso, né? Aí o pastor começou a ler essa parte do Salmo 139 e o Dr. Joseph começou a pensar, né? Aí ele fala assim que depois que ele falou um pouco do Salmo, ele mostrou o relógio para ele, né? Falou assim, ó, esse relógio aqui... Boa noite, Alexandra, bem-vinda. Boa noite, Alexandra. Ele falou, ó, esse relógio aqui, para o relojoeiro criar esse relógio, ele tinha que ter uma ideia clara a respeito do relógio, né? Aquilo tinha que existir primeiro aqui, para depois se tornar isso aqui, né? Se tornar algo físico, né? Tudo que existe primeiro foi criado na mente, gente, para depois vir para o nosso campo material. Isso aí. Tudo que existe, que a gente vive, já pré-existe aqui dentro, né? Aí ele falou assim, olha, o relojoeiro é o criador do relógio. Então, ele sabe tudo sobre o relógio, né? E ele falou, inclusive, o seguinte, quando o relógio quebrasse, a ideia que o relojoeiro tinha a respeito do relógio é que ia levar ele a encontrar uma solução para consertar o relógio, né? Oi, Rose. Oi, Rose, bem-vinda.
E daí, ó, o Dr. Joseph fala, olha, a mente criadora de Deus é dessa forma. E essa mente criadora está dentro da gente, habita o nosso subconsciente. Ele nos originou, ele sabe exatamente como a gente funciona, ele sabe todas as nossas funcionalidades e sabe a nossa construção original. Então, quer dizer, se isso significa que o nosso subconsciente sabe exatamente o caminho para todas as respostas que a gente precisa e também para todas as curas que a gente precisa. Isso significa que a cura está dentro da gente. Foi aí que o Dr. Joseph compreendeu que a inteligência que criou o corpo dele era o próprio relojoeiro, né? Quem projetou ele, quem sabia originalmente de como ele era formado, também tinha a resposta para o câncer de pele dele. Uhum. Que ele fala que a inteligência que criou, que sabe curar, restaurar e dirigir todas as funções vitais do corpo dele. Como ele jogou a intenção, ele foi curado. E isso é resposta que ele não obteve na medicina. Tá deixando claro que no começo ele fala que fez vários tratamentos relevantes para a época, que era o que tinha disponível, provavelmente os mais altos que tinham, e não obteve cura. E sendo que a cura estava dentro dele. Exatamente. E a medicina é uma inteligência parcial, né, limitada. Ela não conhece tudo do ser humano, né? Agora o subconsciente, que é a mente de Deus dentro da gente, é uma inteligência infinita, né? Ela projetou, vocês já imaginaram? A partir do óvulo, o esperma, ele germina lá, o óvulo se torna um zigoto e sem que a mãe controle o processo de crescimento da criança, as células vão se amontoando e vão formando os tecidos, vão formando os órgãos, os ossos, vai formando músculo até criar um ser novo a partir do zero. E a mãe não teve que fazer esforço nenhum para isso, entendeu? Ela teve que carregar a criança e passar por todo o processo, né? Que é dureza. Mas a mãe não teve que usar a inteligência racional dela para criar essa criança. Afinal de contas, o que fez isso? O que deu nascimento a essa criança? O subconsciente, o espírito, né? A mente de Deus deu crescimento a essa criança. Ao que acontece? O Dr. Joseph descobriu que essa inteligência original que projetou ele, que conhece ele no profundo do ser dele, em cada célula dele, teria a resposta para a cura do câncer de pele dele. Aí ele falou assim, ó, para que eu fizesse isso devidamente, eu teria que dar para o subconsciente a ideia perfeita de saúde, né? Como a gente estudou lá anteriormente, o subconsciente, ele obedece todas as suas ordens, só que ele não tem como raciocinar, entendeu? Ele não enxerga, ele não ouve, ele não raciocina e ele não seleciona, entendeu? O exemplo que a gente deu agora é como se a nossa mente consciente fosse a câmera e o nosso subconsciente fosse o cartão SD que encaixa na câmera. A câmera olha, a mente consciente olha e grava, e a mente olha e filma, e o registro fica lá na mente consciente, que é o nosso cartão SD. Que é o nosso cartão SD. E esse cartão SD vai reproduzir mais tarde um vídeo que é a nossa vida. Aí o Dr. Joseph falou assim, olha, o subconsciente ele precisa de uma ideia clara para manifestar aquilo. Ele tem todo o poder e ele tem a resposta para tudo, só que ele não raciocina. Então, eu preciso dar uma causa para ele para que essa causa se torne o efeito. E ele falou, olha, para que eu pudesse ser curado do câncer de pele, eu tinha que dar para o subconsciente uma ideia perfeita de saúde, que seria a causa. O efeito seria a minha cura. E daí ele gerou uma frase que é o seguinte, você quer ler, Evelyn? Não, pode ler. Na verdade, foi um estado meditativo para fazer a prece, né? Isso aí era o outro pastor. Ah, tá. É porque eu achei que era do pé, gente. É a primeira oração. Eu tô voando aqui, desculpa, pode falar. Aí ele criou uma afirmação para manifestação da saúde perfeita. Então vamos recapitular. O subconsciente tem todo o poder para manifestar curas. Ele conhece a gente, né, no íntimo do nosso ser. Foi ele que nos gerou e nos criou, através da força de Deus, né, o subconsciente, que é a própria mente de Deus dentro da gente. Ele sabe todos os caminhos para as curas que a medicina não dá a resposta, porque a medicina é uma inteligência limitada e o subconsciente é uma inteligência ilimitada. E ele precisa de uma ideia expressa para manifestar
essa condição, ele precisa de uma ideia clara, né? A ideia tem que ser a razão, a causa, e o efeito vai ser aquilo que você colocou aqui dentro. Aí o Dr. Joseph criou essa afirmação aqui para a saúde perfeita, né? Com a qual ele se curou do câncer de pele, que é o seguinte: o meu corpo e todos os meus órgãos foram criados pela inteligência infinita da minha mente subconsciente. Ela sabe como me curar. Sua sabedoria modelou todos os meus órgãos, tecidos, músculos e ossos. A presença curadora infinita que existe em mim está nesse momento transformando cada célula do meu ser, tornando-me inteiro e perfeito. Eu sou grato pela cura que eu sei que está acontecendo nesse momento. Maravilhosas são as obras da inteligência criadora em mim existente. E ele ainda disse, olha, eu afirmei com fé, confiança e autoridade, e o meu subconsciente obedeceu. Aí ele falou assim que durante 15 minutos, 2 a 3 vezes por dia, ele repetiu em voz alta essa prece bem simples até, né, para si mesmo. E ele fez isso ao longo de 3 meses, e em 3 meses a pele dele estava inteiramente curada, estava em perfeito estado, tá? Esse tumor maligno desapareceu. O médico, ele falou que o médico ficou atônito, né, ficou besta com o que aconteceu. Mas desapareceu por quê, gente? A gente tem a cura inerente dentro do nosso ser, né? Quando a gente afirma com autoridade e fé, a nossa afirmação molda o subconsciente, ele vai na origem do trauma, da dor que causa aquilo. Tudo que se expressa e nasce no corpo, antes, começa aqui. Se a gente for aqui, na origem, a gente curou o final, né? Se a gente for na origem, na raiz, a gente curou o resto, né? Aí ele falou que ele repetiu para si mesmo até que o padrão negativo fosse substituído. Ele expulsou tudo que é tipo de imagem e padrão negativo de pensamento alojado no subconsciente dele. E ele substituiu por padrões de inteireza, né? Se sentir inteiro, padrões de beleza, de perfeição e de manifestação, de geração de vida. Esses foram os padrões que ele introduziu no subconsciente dele, né? E daí, os pensamentos alojados no subconsciente dele, negativos, que eram os padrões de imperfeição, que eram a causa do problema, foram eliminados. Logo, o efeito, né, que era câncer de pele, sumiu também. Tudo é energia, né? E aí ele fala, ó, só se manifesta no corpo alguma coisa quando o equivalente mental surge, né? Quer falar dessa parte? Não, só se manifesta no corpo quando o equivalente mental surge. Mudando a mente com repetidas afirmações. Tá lá cheio de crença negativa, que é o que a gente lá aprendeu a copiar desde a da nossa infância, com nossos modelos de referência na infância. Aí se enche de crença de que a vida é daquela forma. Aí para mudar isso, eu tenho que inflamar. Eu falo inflamar mesmo, que é repetir muito. Para nossa mente criar uma nova crença e começar a atrair aquilo que é a nossa nova crença. Então você tem que repetir muitas e muitas vezes. E nisso ele dá técnicas que é para deixar o nossa mente consciente e subconsciente mais acessíveis à informação, que é a respiração, visualização também, que é uma das técnicas que ele também fala nesse capítulo 3, do cara que fez a visualização, e a gente vai chegar lá ainda. E quando você muda a mente com novas crenças, que é a repetição de afirmativas, você vai mudar seu corpo, vai mudar seu externo. Tanto o corpo físico, quanto algo que você quer materializar, né? No externo, um carro, uma moto, um trabalho, ou sei lá o que for. Mas aqui ele deu o exemplo de saúde. Quando você muda as ideias negativas de doença, de preguiça, ou de sei lá o que tem a ver com o corpo, você vai manifestar saúde. Você programa sua mente novamente para a saúde, para disposição, para renovação e tudo de melhor. Porque para você, enquanto você estiver desfrutando aqui na Terra, você vai desfrutar de plena saúde. Que ele fala também que é o princípio fundamental de toda cura, é a instalação de uma nova crença, né? Aí, inclusive nessa parte, a Tássia até falou, nossa,
tudo que a gente desenvolve de forma de pensar que depois se manifesta na nossa realidade é através de repetição. E, tudo que a gente aprendeu na infância foi através de repetição, né? Um exemplo nosso básico aqui, que eu comentei com você ontem lá na cozinha. Quando eu tava na casa dos meus pais ainda, antes de eu e o Norbert morar junto e tudo mais, eu cresci aprendendo que tinha uma panela para fazer cada coisa de comida. Tal panela arroz, tal panela feijão, tal panela carne, tal e assim por diante. Chegou aqui, como a gente tá comprando as nossas coisas agora, de panela e coisas de cozinha, utensílios, eu fui fazer a carne na panela de pressão, a carne de frango. Isso foi real, gente. Na minha cabeça, que ele tava acusando que era errado. Que aquela panela era de cozinhar um feijão ou cozinhar uma outra carne. Não era pra fritar frango. Isso é o quê? Crença. Uma crença. Muito forte, principalmente mulher que cresceu lá. Tudo regradinho, direitinho com a mãe. Mulher tem muito isso. Se tal coisa é pra isso. Se colocar outra coisa naquela vasilha, ela surta. Surta. Isso é crença. E o que é o surto? É a reação emocional, a reação física àquilo que você pensa com mais frequência. Um pensamento repetido diversas e diversas e diversas vezes vai acabar se tornando uma crença. Não é normal. Você me desculpa falar isso, mas é uma crença tão fodida que não é normal. Não é normal, não, Fael. A pessoa cresce doente, cresce perfeccionista. Isso não é saudável. Não é saudável. Ela cresce rígida, entendeu? Ela não aceita flexibilização, mudanças. E daí ela vai desenvolver um monte de coisas no corpo porque ela não aceita mudar, entendeu? Rigidez faz com que a pessoa reaja de formas drásticas, tá? Se você cresceu com seu pai com uma memória que é a coisa daquele jeito, se você for trair aquela memória, você vai manifestar um monte de coisa ruim em você. E uma crença simples. Se você cresceu com seu pai falando assim, filho homem não pode chorar, por exemplo. Você vai manifestar, você vai albergar esse choro reprimido todo no seu corpo e com circunstâncias que vão te cutucar e você não vai poder chorar. Não vai poder chorar. Câncer muitas vezes é desenvolvido por acúmulo de tristeza, viu? E de raiva. Quando não é expresso, acaba virando aquilo, né? É energia parada, câncer, né? Na verdade. Por quê? Padrões rígidos de pensamento. E outra coisa, a gente cresceu achando que essas formas de crença e formas de abuso é normal, mas não é. A forma como os nossos pais nos tratam, né? Aí, por exemplo, um pensamento... Ele vai ser repetido diversas vezes. Aquela crença vai se tornar sólida. E a solidez daquilo vai fazer com que a mente racional acredite, né? Se torne impressionável por aquele pensamento. E o teu corpo vai reagir, né? A tua vida vai reagir de acordo com aquilo que você acredita, né? Imagina uma crença sólida de que você não pode ganhar dinheiro com tranquilidade. Você tem sempre que se matar para ganhar dinheiro. Você vai parar sempre em empregos que você tenha que trocar 16 horas para ganhar uma mixaria, entendeu? Essa é a força de uma crença. Aí o Dr. Joseph fala, o princípio fundamental de toda cura é mudar primeiro o que está aqui para que depois isso se manifeste no corpo, tá? Tudo que você aprendeu na infância veio por repetição. E só se manifesta no corpo aquilo que quando o equivalente mental surge. Aí o Dr. Joseph fala, no Salmo 139:14 está escrito assim, as suas obras são admiráveis e a minha alma, que é a mente subconsciente, sabe muito bem disso. Quando a gente reprograma a mente com novas crenças, a gente se alinha com as coisas do alto. Isso aí foi coisa nossa que a gente escreveu, tá? Eu e a Tássia, a gente estava estudando a Bíblia esses dias e a gente estava tentando raciocinar, porque vem, né, na intuição, raciocinar a respeito do ensino da Bíblia, o que tem de metafísica naquilo, né, que o Dr. Joseph fala. Que lá em Colossenses 3 fala da vestimenta, né? Uhum. E também fala lá em Colossenses 3 para a gente se alinhar. Não se atentar, não focar nas coisas daqui, né? Nas coisas daqui, mas se atentar nas coisas que são do céu. E quanto mais a gente limpa esses padrões que a gente aprendeu a copiar na nossa infância, mais as coisas do céu a gente se liga
e mais a manifestação do nosso eu autêntico, do espírito, sai para fora. Por isso que muitas vezes quando você começa a estudar autoconhecimento, você começa a se conhecer, tem coisas que você se ligava antes que você não se liga mais. Você muda completamente, aí surge os buchis. Ah, você mudou, você ficou metida, não é? É a manifestação do seu ser que não se conecta com aquilo mais. Nossa, olha, ela falou tudo. A manifestação do seu ser não aceita mais aquilo, viu? Às vezes, quem você é de verdade não tem nada a ver com a família com a qual você nasceu. Tem muito isso. Quando você está no processo de despertar do autoconhecimento, você não se identifica nada com a família que você nasceu, porque aquela ideia de pertencimento, as coisas que você copiou daquele sistema familiar já não existe mais para você. Uhum. Tipo, gente, o que é o céu? Vamos fazer uma analogia bem simples. O que existe no céu quando a gente olha para cima? Estrela, planeta, constelações, nuvens, tem chuva, tem o sol, né, que é a direção, aquilo que guia a humanidade, né? Tem a lua e tem os astros, tem os planetas, as constelações. Aí, o que acontece? Quando se fala assim, se atentem às coisas do céu, é o seguinte, foca naquilo que você veio para ser aqui. A tua direção está em cima e não aqui embaixo, copiando as coisas dos outros, copiando o senso comum, entendeu? Muitas vezes o senso comum não tem nada de racional e de plausível, entendeu? O senso comum muitas vezes vai te levar ao caminho de perdição, entendeu? Ir contra a sua natureza é trocar, né? É trocar as bênçãos que Deus te deu. Quem você veio para ser aqui, muitas vezes não tem nada a ver com o senso comum. Não tem nada a ver com o senso comum da família, dos amigos. Não tem nada a ver com o senso comum da escola, da faculdade, daquilo, não sei o que, entendeu? E muitas vezes você nasce com aquele projeto, com aquela família, para descobrir que seu projeto não é aquele. Porque vocês já repararam que toda grande história de, por exemplo, um cantor, um pintor, a família dele reprimiu ele a vida inteira, falando que ele era gay, que ele não podia fazer aquilo, em uma família machista, ou um cantor, sei lá o que reprimia. Ele lutou não lutou no sentido de coisa ruim, gente. Ele teve que se conhecer e liberar e contra as ideias fixas que aquela família não tinha para viver o propósito dele. Exatamente. E contra as ideias fixas. E olha só, às vezes as ideias fixas daquela família ferraram com aquela família ao longo de muitas gerações, viu? Ideias fixas que trazem doença para o corpo, escassez financeira, pobreza nos relacionamentos, falta de oportunidade, entendeu? São ideias fixas que muitas vezes já não servem mais para aquela família, né? Aí vem a ovelha negra para quebrar esse padrão, para descobrir o que de errado está nesse sistema, entendeu? Jogar cada um para o seu próprio lugar, né? Então vamos lá. O que está no céu? O sol, os astros, né? As estrelas, as constelações. E olha só que engraçado. O mapa astrológico de uma pessoa mostra exatamente aquilo que ela veio fazer aqui, como ela é e o que ela tem que se tornar para atingir o propósito da vida dela. Né? E isso mostra por que as pessoas rejeitam tanto a astrologia. Não é astrologia de signo e horóscopo, gente. Não é os horóscopo. Movimentos astrológicos. Movimentos astrológicos, não é horóscopo. Por que as pessoas relutam tanto em aprender? Porque ali está um mapa, um dos mapas para ela se descobrir e saber o que ela veio de realizar como propósito aqui na Terra. Exatamente. O mapa astrológico diz respeito à missão de vida da pessoa. Mas eu sou de Áries, mas eu não sou explosivo, né? Eu não tenho raiva e não sei o quê, eu não sou isso, não sou aquilo. Muitas vezes você não veio dessa forma, mas ao longo da sua vida você vai desenvolver as características daquele signo, né? E daí o mapa mostra a direção. O mapa foi feito para isso. O arquétipo do mapa é mostrar a direção. O mapa astrológico é o caminho da vida da pessoa. É o caminho que ela tem que trilhar para se tornar a melhor versão dela, né? E é por isso que a gente disse lá na semana passada que a terapia élfica, para quem já é terapeuta, astrólogo, ajuda muito, porque vai alinhar ela cada vez mais com os sistemas e os sistemas astrológicos, os movimentos do céu.
E também ela vai saber ainda melhor direcionar as pessoas. Tanto para quem é terapeuta e tanto para quem também tá precisando de alguma cura ou coisa assim. Porque a Elka vai ajudar a limpar essas energias presas que tá no nosso consciente, que nos impedem de manifestar uma saúde plena e coisas materiais também. Exatamente. Então as coisas de cima, que a gente está falando aqui, tem muito a ver com quem ela veio aqui, né? Quem ela veio ser aqui através aí da astrologia, né? Tem muito disso. E é o que acontece. Essas são as coisas de cima. A pessoa que desvia do próprio caminho vai acabar manifestando escassez em várias áreas, entendeu? Desvia porque tá copiando os outros, porque não sabe quem ela é, entendeu? Ela se deixa levar pelas aparências das coisas, entendeu? Pelas aparências da vida, né? Ela segue muito o que os outros ditam, o que o senso comum diz a respeito de quem ela tem que ser, entendeu? E a prosperidade verdadeira, digamos a verdade, o português claro, ela só vem quando você se mantém íntegro e fiel ao teu propósito de vida, a quem você veio para ser aqui, entendeu? E muitas vezes isso é complicado de seguir, tá? Porque a vida vai intervir de muitas maneiras que não são muito agradáveis pra gente, tá? Pra gente se desvencilhar dessa aparência antiga que a gente tem, o antigo eu, né? E a responsabilidade que a gente tem aqui é de conhecer a nossa própria alma e as virtudes dela e as vontades que ela tem, né, para ser cumprido aqui. E a gente faz isso através do autoconhecimento. A gente se conhece primeiro para conhecer os desejos e as virtudes da nossa alma. Autoconhecimento é a porta, né? Mas é você quem decide, toma a decisão de atravessar e trilhar esse caminho, né? Tem até um versículo que o Norbert ainda colocou aqui para citar com vocês, que é que Jesus deixa claro, interpretando no Evangelho. Para quem tem mais a crença forte no Evangelho, a gente está mostrando os dois lados, tá? Agora fala para eles o versículo. Tá. O versículo é Mateus 7, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, pela porta larga, né? E o caminho da perdição. E o que é esse caminho da perdição? O caminho largo é desconexão com a tua própria essência, né? Onde você aprende a copiar a vida e os outros e o senso comum. Você copia os outros para se adaptar e pertencer, só que em troca disso você troca todas as suas virtudes, né? Você entrega de bandeja todas as suas virtudes, a sua capacidade de viver a tua essência, de ser autêntico aqui, entendeu? Você joga de bandeja o teu tempo, a tua saúde, entendeu? Corre atrás de dinheiro e troca a saúde nisso, né? Ou às vezes tem dinheiro e não tem saúde. Às vezes tem dinheiro e saúde e tem a pobreza no relacionamento. Ou às vezes não tem nada. É uma comparação meio tosca, mas é real. Parece cachorro correndo atrás do próprio rabo. Nunca tem paz. Nunca tem paz, isso mesmo. O caminho da desconexão consigo mesmo é largo, é fácil e todo mundo segue esse caminho, entendeu? A grande maioria ainda está dormindo. Não sabe nem que ela veio fazer aqui, entendeu? Aí o que acontece? Aí Jesus fala lá em Mateus 7,14, no versículo seguinte. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos existem que encontrem esse caminho. Por quê? Nem todo mundo quer lidar com a própria sombra. Nem todo mundo quer ter a coragem de enfrentar a realidade interna dela e ver que ela não é tal pessoa, entendeu? Que ela veio para fazer outra coisa aqui, que é o vale da sombra da morte, né? Nem todo mundo está preparado para enfrentar esse vale da sombra da morte, né? As coisas ocultas de você, dentro de você que doem olhar para isso, né? Dentro dessa sombra, o que a maioria não sabe é que residem muitos aspectos originais da tua própria alma, entendeu? As qualidades inerentes da sua alma estão dentro da sombra. E os defeitos também estão lá, né? Que são os pontos que você tem que ir lapidando aos poucos até o final da vida, né? Até você se tornar aquele diamante perfeito. Você pega lá o carvão, vai lapidando até o final da vida, e no final você se torna a sua melhor versão, né? A lapidação desses defeitos vai te tornar a pessoa que você veio para ser. Só que nem todo mundo quer parar de pertencer, né? Nem todo mundo quer abandonar as crenças do coletivo para ser quem ela é. A maioria tem medo, entendeu? De se desvencilhar, de se autorresponsabilizar.
É o que se chama de resistência, né? É o que a gente chama de resistência. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma crença e a pessoa desvia a atenção, vai embora, ou muda de assunto, é uma resistência que ela tem interna, entendeu? De uma crença que ela tem. Por isso que muitas vezes as nossas lives tem pouca gente, mas a gente dá parabéns para quem veio até o final, porque por mais que para uns seja um assunto simples, para outros mexe muito. Por isso que a pessoa não fica até o final da live. Exatamente. Não fica até o final da live ou no meio, né, vai fazer outra coisa porque não está interessado. Não está interessado porque a sombra, né, a dor que ela carrega não deixa ela olhar para isso, né? Bom, essa foi a parte que o Dr. Joseph falou da cura do câncer. O subconsciente tem todo o poder de realizar, manifestar essa cura, né? Foi ele que me criou, é ele que me dá essa chance de me curar. E ele fez a afirmação por 3 meses, que a gente falou mais cedo, e no final dos 3 meses se curou totalmente do câncer de pele, um tumor que estava bem avançado já, né? Sim. Aí, a gente vai chegar na parte agora, no tópico que ele fala assim, como que o subconsciente controla as funções do nosso corpo, né? Primeira vez aqui, parabéns pela página. Obrigada, Fabi. Obrigado, Fabi. Agradece a sua presença aqui na live e compartilha com mais gente, porque a gente tá fazendo o estudo do subconsciente, tá? O livro do poder do subconsciente. Isso aí. Você quer ler essa parte aqui, Vitor? É a parte que ele fala que o nosso inconsciente, seja a gente dormindo ou acordado, ele tá trabalhando incansavelmente. Ou para manifestar o que tá lá de podridão, ou que tá lá para manifestar o que de bom que você tá enraizando nele. Que ele fala que, já imaginou se a gente dormisse, ele parasse de funcionar? Aí nosso coração ia parar de bater, nosso pulmão, tudo ia parar de funcionar. Então nós morreríamos, que ele deixa bem claro lá também. Já pensou se o funcionamento do nosso corpo dependesse da nossa mente consciente? Já tinha pacotado. A gente tinha batido as botas e ter ido morar com Jesus há muito tempo. Para prestar atenção na respiração um pouco aí, pra você ver como que é desgastante. Isso aí é tudo mecanismo do nosso inconsciente. Graças à inteligência infinita, a gente não precisa se preocupar como ajudar o nosso coração a bater. O problema é as crenças que a gente entope ele lá, que ajuda a pessoa, por exemplo, morrer de infarto. Morrer de infarto. É isso aí. O subconsciente, esse mecanismo hiperinteligente que ele controla todas as funções que a gente não tem nem noção, entendeu? Não sabe, né? Controlar. Ele controla o pulmão. Já estaria na glória, é isso mesmo. O subconsciente controla o pulmão, o diafragma, né? Bombeia o ar, bombeia o sangue sem a gente nem perceber, faz processo digestivo, a secreção do nosso corpo acontece por conta dele. Aí ele fala assim, ó, a mente racional não controla nada das funções vitais, mas ela consegue atrapalhar muito bem, né? O subconsciente. Aí ele fala assim, ó, sentimentos como medo, depressão e ansiedade, eles interferem no funcionamento da mente subconsciente. Algo que vai acontecer. Esses sentimentos vão interferir ali na forma como o subconsciente gere o organismo, né? Aí você tá um pouco meio mexido, tem um pouco mais de medo, tem um pouco mais de ansiedade, aí vai parar de irrigar um pouco mais em um órgão, o sangue, né? O coração vai parar de bombear tão forte, o pulmão também vai respirar um pouco menos. Olá, boa noite. Esse livro é incrível. Muito incrível. Eu ia falar aqui um pouco sobre a depressão, por exemplo. A depressão é uma resistência tão grande da pessoa a mudar e se livrar daquele passado que ela fica presa nele o resto da vida. Uhum. E o teu subconsciente querendo tornar o subconsciente da pessoa querendo fazer ela hiper saudável, hiper feliz. Mas a crença, o pensamento e a resistência à mudança dela faz ela impedir tudo que é bom funcionamento que ela poderia ter, né? E a ansiedade já é um medo do futuro, medo do que será no futuro. Do que será no futuro. Que também é uma crença que a pessoa tá apegada, do medo, da falta, da escassez e tudo isso. Isso o que? Gera ansiedade. É isso aí, gera ansiedade. E aí o Dr. Joseph fala, olha, a medicina atual, na época dele, né? Hoje já estuda bastante. A medicina atual, ela tem estudado profundamente como que o estresse causa doenças. Por quê? O estresse, ele desarmoniza o funcionamento do subconsciente.
aos poucos ele vai interferindo no sistema nervoso, interfere na forma como ele faz o funcionamento do corpo no automático, né? E você tem que dizer com autoridade as afirmações que você recebe aqui do livro para poder curar a tua mente subconsciente e deixar ela gerir o corpo naturalmente, entendeu? E aos poucos isso vai saindo. Um exemplo que eu testei para o Norwich nessa parte que a gente estava estudando para estruturar a live, que é que lá na igreja a gente está cansado de ver o pastor, o padre ou o pregador falar que a gente tem que falar com autoridade com Deus. Isso é real, gente. Se a gente pedir para Deus subconsciente, sei lá, a forma que você acredita, se a gente pedir com vitimismo, melancolia e blá blá blá, com chororô, com mimimi, nunca irá acontecer. Nunca irá acontecer. O subconsciente ele obedece, né? O sentimento de insegurança, ele sente a vibração da tua postura, entendeu? Ele vai responder àquele estado emocional que você está enviando para ele. Ué, como é que eu vou manifestar saúde e manifestar um milagre na postura de vítima, né? Verdade. O meu passado não foi relacionamento, sozinha há mais de 3 anos, por medo de sofrer. Achei que estava bem, baixei a guarda e conheci uma pessoa no domingo, mas infelizmente tive uma péssima notícia e travei de novo desde ontem. Depois que li o livro, eu limpei o meu passado por causa dos problemas com meus pais. Se libertou do padrão, né, Fael? A Fabi, mesmo orando muito. Pode ter alguma, o que o Dr. Joseph fala, alguma... Ai, gente, deixa eu ler aqui. Ele fala que é no último. Só um minuto. É algum bloqueio muito forte mental que você deve ter, Fabi, que tá impedindo você de manifestar um relacionamento saudável. Uhum. E muitas vezes a terapia da prece ajuda a longo prazo. Por isso que muitas vezes a gente, como terapeuta, fala para as pessoas a conciliar o processo terapêutico com a eucoterapia e as terapias, nosso pacote terapêutico com a terapia da prece, porque o avanço é milhões de vezes mais rápido. Vou comprar o livro sábado. Tem um link na bio. Se você quiser pedir pela internet, tem um link da bio de alguns livros dele. Qual o nome do livro? Poder do Subconsciente. Esse aqui. A edição do meu é esse, gente. Mas tem ele com outras capas, tá bom? É que a gente não colocou título na live, né? A gente esqueceu de colocar o título na live, não dá pra ver, né? Você vai comprar o livro... Então, Fabi, muitas vezes é o seguinte, demora um tempo para substituir essas crenças que limitavam você de manifestar um relacionamento abundante, né? E a depender do tempo que você passou sem se relacionar, sem mudar o interno, tá aí a explicação do porquê que aconteceu de novo, entendeu? Esse medo não saiu. Provavelmente por algum trauma do passado também. Alguma referência de masculino que você tinha no passado. Isso aí. Alguma referência de masculino. Aí, gente, a gente estava estudando aqui, e depois dessa parte aí de afirmar com autoridade e convicção, e entender que as crenças as crenças que a gente absorve da mente consciente é o que desarmoniza o subconsciente, a gente acabou chegando numa parte que a gente vai pegar um pouquinho agora na ferida, tá? Se liberte do vitimismo, tá? O vitimismo é um veneno para você mesmo. E não é papo furado, não, gente. Eu sei que muita gente aqui deve estar laranja de ouvir isso. Mas é muito real. Uhum. Vamos usar a lógica aqui. Vamos usar a parte racional. Se qualquer tipo de pensamento da mente racional que a gente deixa passar interfere no funcionamento do subconsciente, então é claro que qualquer tipo de crença mais madura vai fazer o meu subconsciente assumir aquela função. 2 relacionamentos, um de 7 anos noivado e abandonada, grávida, e outro traição. Obrigada por explicar. Isso é um padrão sistêmico, tá, Fabê? Olha para o seu pai, para sua mãe, olha como que foi a relação deles no passado, quando você era criança, olha o casamento deles e começa a observar a repetição da história contigo, entendeu? Traição, abandono, triangulação. Triangulação é quando
o pai troca a mãe por alguma terceira coisa, seja bebida, seja um vício, seja uma outra mulher, uma outra família, entendeu? Ou a mãe troca o pai por alguma outra coisa, entendeu? Começa a observar aí os padrões da tua família e você vai encontrar a resposta, tá? E se você quiser saber mais depois sobre o processo terapêutico, é só chamar a gente no link da bio, ou no WhatsApp, ou no link da bio, ou no direct, que a gente responde. Isso aí. Então, gente, se liberte do vitimismo. Esse é um dos maiores venenos que a gente pode jogar para dentro da nossa mente, tá? O vitimismo, ele bagunça totalmente o funcionamento da mente subconsciente, né? Você nunca manifesta nada ou se manifesta é migalha, igual a Tássia disse, né? Se manifesta é migalha. E o que acontece? A parte mais disfuncional do vitimismo, mais envenenadora, é que ele abre as defesas saudáveis da tua mente racional, entendeu? Por quê? O vitimismo te coloca numa posição de estar vulnerável, entendeu? Para tudo que é ruim. E não para tudo que é bom, né? Você não se abre para o melhor, você se abre para o pior, né? E quando você abre as suas defesas saudáveis da tua mente racional vai deixar passar tudo que é abuso, que é doença, desgraça, acidente, crença de escassez e de pobreza, entendeu? E aos poucos você vai acreditando que o poder não está dentro de você, está fora. E se tá fora, qualquer coisa pode afetar a tua vida, entendeu? A crise afeta a tua vida, o Covid afeta a tua vida, um acidente de carro afeta a tua vida, o outro pode afetar a tua vida. Nada tá dentro de você, entendeu? O vitimismo é uma conduta interna que a pessoa tem de externar a responsabilidade dela para qualquer coisa que não seja ela, entendeu? E esse veneno aí que vai abrindo as tuas defesas aos poucos e vai abraçando tudo que é condição negativa para a tua vida, vai te tornando uma pessoa estagnada e presa ao passado, entendeu? Que não confia. Até a falta de capacidade em si, muitas vezes é vitimismo, gente. Que a pessoa que está escondendo o seu potencial para que outro tome conta e ela não tenha responsabilidade. E eu vou pegar em outra ferida agora, tá? Crença religiosa de acreditar em um salvador é vitimismo, tá bom? O eu sou, que é aquilo que Jesus veio pregar aqui, existe aqui dentro, ó. A mente subconsciente é a parcela divina de Deus dentro da gente. Então, quando você ora e afirma as coisas que ele veio pregar, afirme para dentro de você e não para fora, tá? Não creia no Salvador que você tem que esperar. Ele já te salvou, né? Você tem que utilizar a tua fé para mudar a sua condição de vida, né? A gente vai falar isso mais para frente. E o que acontece? O vitimismo é uma energia do passado que não está se movendo. Como é que eu me livro do vitimismo? Dê movimento para a sua vida, entendeu? Libere esse vitimismo se movendo as suas crenças, a sua forma de pensar. Tome atitudes diferentes. Não tem como você alcançar algo novo com atitudes iguais, entendeu? Tome atitude e se autorresponsabilize por cada coisa que acontece na tua vida. Agradeça. Entendeu? Um exemplo. Eu quero tirar carteira, mas eu tô esperando o dono da autoescola bater na minha porta? Eu não vou lá para saber o preço de quanto é o processo, que forma que funciona, se eu tenho ou não condições de pagar agora, se eu posso pagar a prestação. Eu tô dando movimento para aquilo. Tô dando movimento. E Deus te muniu com a grande capacidade de reprogramar isso aqui, ó, que é a fonte criadora dentro de você. Você quer mais o quê? E aí, ó, o que é a sombra? Para quem não sabe, a gente vai explicar agora, tá? Quando a gente nasce no sistema familiar, a gente é programado com as crenças, acabam rodando em círculos. É isso aí. Isso mesmo. É isso aí. Quando a gente nasce no sistema familiar, os nossos pais, tios, avós, primos, eles vão introjetando, colocando lá, aos pouquinhos, na nossa cabeça, formas de acreditar que a vida é, entendeu? Formas de enxergar a vida e enxergar o mundo. Essas formas são repetidas através de várias frases que eles falam ao longo da nossa infância e adolescência inteira. E aquilo vai se tornar uma crença. Então, a crença te dá força para agir ou se torna um bloqueador de enorme força, entendeu? E o que acontece? Quando você está em desalinhamento com o teu propósito de alma, a insatisfação e a frustração de não atender o teu desejo de alma vai gerar uma dor, entendeu? Quando você nasce no sistema, quando a criança nasce no sistema, ela tem que se moldar, tem que se encaixar às regras do mundo adulto a qual aquela família pertence. E aí o que acontece?
Essas regras do mundo adulto vão causar dores nessa criança porque ela tem que se adaptar. Ela tem que tirar partes originais dela mesma para poder colocar coisas que não são dela, para ela poder pertencer, entendeu? E essas dores ela vai ter que cobrir, entendeu? Porque assim, o nosso subconsciente ele nos protege. Quando a dor é muito forte, isso desabilita a gente. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que proteger aquilo, ele tem que concretar aquilo, entendeu? É onde vira o trauma. É onde nasce o trauma, entendeu? E o que acontece? Esse concreto, essa coisa que esconde a dor de não atender aos desejos da tua alma, se chama de sombra, é chamado de sombra, tá? Sombra. Essa sombra é como se fosse um programa de defesa, um programa de defesa contra as coisas de fora, que faz você se adaptar para desviar da dor. Para que não saia daquela realidade. Para que não saia daquela realidade. E a sombra muitas vezes vai se tornar a tua própria personalidade, entendeu? Então, por exemplo, deixa eu pegar alguém aqui, ó, a Fabi. A Fabi da Christy Dance. Ela nasceu para ser uma médica, urologista. Só que pelo pai dela ter sido cardiocirurgião, a mãe ter sido cardiocirurgiã por muitos anos. Ou policial, por exemplo. Ou policial, ela acabou não se tornando uma médica urologista. Ou ela virou policial, ou ela virou cardiocirurgiã. E o desejo da alma dela era se tornar urologista, entendeu? Ao que acontece? A falta de identidade, a falta de cumprimento do desejo da alma dela se tornou uma dor. Ela teve que tirar partes autênticas de si mesma, tipo arrancar os dedos dela, né, e colocar os dedos de outra pessoa aqui, para poder se adaptar, entendeu? Aí o que acontece? Essa dor aqui, ó, latente, foi escondida pela sombra. E ela desenvolveu uma personalidade totalmente diferente de quem ela veio para ser, para poder pertencer, né? A sombra, ela é inteligente, ela protege o teu sistema de crenças, entendeu? Quê? Presente. A sombra protege o teu sistema de crenças. E essa sombra, ela vai tentar te puxar para trás, entendeu? Para que você não deixe ir embora a identidade antiga, os velhos trajes, entendeu? E isso desencadeia muito a autossabotagem. Quando a pessoa está chegando perto de descobrir a verdade, quando a pessoa está chegando perto de mudar, de largar um vício, de largar um relacionamento codependente, de meter o pé na bunda de gente abusiva, ela se autossabota, entendeu? E volta para o passado, né? Foi a forma que ela descobriu para poder sobreviver, né? A sombra e o velho traje, eles guardam muitas vezes costumes doentios, formas de pensar quadradas que não servem mais para você, né, gente? E o vitimismo é um dos piores venenos que a gente pode carregar, que está relacionado a isso, tá? Vamos lá. Então o que acontece? Quando você remove a energia do passado, que é esse antigo traje que é guardado pelas sombras, você dá lugar e espaço para que um novo ser nasça, tá? O vitimismo é uma forma... Desculpa, gente. O vitimismo é uma forma que o nosso inconsciente encontrou de proteger essa identidade falsa, entendeu? E você só vai se livrar dessa energia parada do passado dando movimento para a tua vida, pensando de forma diferente, agindo de forma diferente, entendeu? Mudando a lente da tua vida, entendeu? É assim que você se livra do traje antigo do passado. Está lá em Colossenses 3. Quando você morreu para o que é velho, para o passado, e o Cristo nasceu dentro de você, o que é o Cristo? É a tua identidade autêntica que você veio para ser. É a identidade da tua alma. Quando você morreu para o passado e trocou de roupa e se tornou aqui a identidade autêntica, o Cristo manifesto, você mudou de atitudes, de pensamentos, de formas de agir. Entendeu? Isso é a mudança de traje. Entendeu? A mudança de roupa. E a gente fala isso por experiência própria, gente. Você não acha porque a gente está aqui falando numa live que a gente é terapeuta, que a gente não teve que passar por muita sombra, por muita catarse, por muita mudança para estar falando. Porque eu era uma pessoa extremamente negativa, não conseguia sentir gratidão por nada na vida. E eu tô falando sério, o Norbert, quando me conheceu, eu já tava nesse processo de mudança, mas ele ainda acompanhou um pedaço disso. Eu me questionava do porquê que eu era tão negativa e tão ruim. Porque eu não conseguia ver nada de bom na vida. Hoje eu entendo, eram minhas crenças,
Era minhas sombras tentando me proteger. Que na verdade a sombra não é algo ruim, ela só tá tentando te proteger e proteger aquela dor, para não ser sentida novamente. Mas ela não protege, porque você acaba atraindo mais situações para cutucar a dor. Cutucar a dor, que só vai reforçar e abrir mais ainda a ferida, né? Nessa parte aqui o Dr. Joseph fala assim, como que faz a mente subconsciente trabalhar pra gente, né? Primeiro a gente tem que trabalhar na mente consciente. Tem que manter ela ocupada com a expectativa do melhor, né? É isso aí, Dani. As decepções são a repetição da história, né? Do padrão de dor do passado, né? O padrão de desalinhamento com a tua alma, né? Como que a gente faz a mente subconsciente trabalhar pra gente? Primeiro, mantenha a sua mente consciente, racional, na expectativa do melhor, né? Do que é belo, do que é lindo, do que é justo, do que é harmonioso. Se mantém pensando nas coisas elevadas da vida, entendeu? Aquilo que tem alinhamento contigo. Uma dica, gente, aquilo que está alinhado com a tua alma é aquilo que te faz se sentir bem, tá bom? Se você não se sente bem pensando naquilo, vendo aquilo, observando aquilo, não é da tua alma, tá? Se você não se sente bem trabalhando em algum lugar, não é da tua alma, tá? É fato. É isso, tá bom? Mas muitas vezes, por medo, novamente, a gente não muda de lugar. É isso aí. E o Dr. Joseph fala, pensa na mente subconsciente como uma inteligência viva, que é um excelente companheiro de viagem que está ali para te auxiliar, para te dar todo o suporte que você precisa. E saiba que a mente subconsciente está sempre se expressando a cada momento, né? Por isso que você tem que manter a sua mente racional ligada, focada no que é belo, no que é vivo, no que traz esperança, no que traz alegria, no que traz fé. Porque é essas sementes, esses pensamentos que você mantém na tua parte consciente racional que vai ser plantada na inteligência infinita do subconsciente. E ele vai mover céus e terra para que aquilo ali aconteça. Por isso que a fé cura pessoas, entendeu? Aí, a gente vai para o próximo tópico. A gente já está chegando no final, tá? O princípio curador do subconsciente restaura nervos ópticos. Esse é o subtópico, tá? Essa parte aqui, o Dr. Joseph conta a história de uma mulher chamada Madame Biré, né, que foi num santuário lá de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, lá no sul da França. E nesse santuário aí, tem lá uns arquivos, um dossiê de arquivos com várias histórias, várias e várias histórias de curas, né? Curas milagrosas. Curas milagrosas que ele fala, né? Isso aí. E a Madame Biré, ela tinha os nervos ópticos atrofiados, né? Ela não enxergava, ela era cega, né? E o Dr. Joseph fala que ela recuperou toda a visão dela através da fé, né? O princípio curador do subconsciente reagiu aos pensamentos de fé dela, entendeu? Ela foi até o santuário cheia de esperança e de fé sincera, né? Com o coração aberto. No fundo do coração dela, ela sabia que ela ia receber a cura e a mente subconsciente dela liberou a força curadora que já existia dentro dela para que os nervos ópticos dela fossem curados. Ou seja, liberou o bloqueio mental, né, gente? Que tudo é mental. Então tinha algum bloqueio mental lá que impedia ela de enxergar, de restaurar os nervos ópticos. E o Dr. Joseph fala, aquilo que criou, o princípio criador pode curar também. Entendeu? O princípio criador, o subconsciente, aquele que fez você crescer dentro da barriga da sua mãe sem que ela intervisse, entendeu? Sem que ninguém tivesse feito interferências artificiais. Ou sem tomar algum remédio para você crescer. Esse princípio originador que criou você consegue te curar também, né? A minha mãe nunca foi carinhosa e sempre ignorante. Assim que tive a minha filha, percebi que estava ficando igual. Tomei a decisão, hoje sou ao contrário. Eu e minha filha somos mais felizes. Muito bom. Muito bom, Fabi. Você conseguiu identificar um padrão. Exatamente, um padrão de rigidez da sua mãe, né? Muito provavelmente a mãe dela também não foi assim com ela e a mãe da mãe dela também não recebeu o mesmo tratamento. Isso aí é uma quebra de padrão, né? Isso é ótimo, maravilhoso. Parabéns, viu? E muito bom ouvir que vocês são felizes, né? Então, aí o Dr. Joseph fala, olha, com muita sinceridade e fé, aceitando a ideia, a concepção na mente racional, o seu subconsciente vai atrás daquilo e vai tornar aquilo realidade. A gente tem um testemunho aqui no nosso Instagram de uma mulher que veio
falar... A gente não vai citar o nome. A gente não vai citar o nome, né? Mas ela veio falar do testemunho dela, que ela morava de aluguel e ela não tinha... Tava com 10 reais na conta, gente. 10 reais. Ela tava com 10 reais na conta. E no dia ela encontrou, acho que o livro do Dr. Joseph e começou a fazer as afirmações. Ela já fazia as afirmações. Já fazia, né? Aí conta aí a história que você conta melhor. Ela já fazia as afirmações e ficou surpreendida lá, quando ela descobriu o poder do subconsciente. E falou que ela estava com o lugar atrasado. Ela contando que... Daí ela falou que a partir daquele momento ela queria se mudar e mudar para casa dela e que ela queria uma casa, que o universo tinha que dar um jeito, o subconsciente tinha que dar um jeito. Aí, passado alguns dias, ela foi visitar alguém e viu uma casa bem abandonada e destruída. E entrou nessa casa. Aí, do nada, o dono dessa casa perguntou o que eles estavam fazendo lá, casa abandonada, toda destruída. Aí ela falou que tinha interesse, perguntou quanto que ele cobrava, quanto que ele queria naquela casa toda destruída. Ele falou que nada, ele não tinha herdeiro nenhum, foi e deu a casa para ela. E ela, com as orações, conseguiu todo o dinheiro para reformar a casa. Hoje essa casa ela tá alugada e ela mora em outro lugar melhor ainda. Ela reformou toda a casa, hoje a casa é alugada, ou seja, uma segunda renda para ela. E ela mora numa casa melhor do que aquela. O princípio divino da mente de Deus supriu todas as necessidades dela. E pronto. Fora que também. E logo depois disso, o marido manifestou uma doença. Achei incrível a técnica do Baldwin. Isso mesmo, a gente vai falar agorinha. E o marido dela também manifestou, acho que meningite, se eu não me engano. Ela fala nesse mesmo testemunho. Ela fez as orações por ele e pediu para ele fazer também. Em 3 meses, 3 a 6 meses, ele estava completamente curado. O cara não estava nem andando mais, já estava atrofiando. 3 a 6 meses já estava tranquilo. Eu não me lembro a data exata, mas foi nisso, mais ou menos nesse período aí, de 3 a 6 meses. Que aquilo que você espera seja feito conforme a tua fé, porque a tua fé te curou. Foi o que Jesus falou, né? Então, a gente vai seguir aqui para o último tópico. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se não faltou nada. A Madame Biré recuperou a visão dela lá no santuário e o Dr. Joseph fala, eu acredito que não foi a água sagrada do santuário, foi o subconsciente dela que liberou a cura pré-existente dentro dela através da fé e da aceitação da ideia de cura que ela tinha dentro dela, entendeu? A gente já tem infinita cura dentro da gente, mas a questão é que as nossas crenças não permitem que essa cura se manifeste. Entendeu? A gente não deixa que aquilo venha pra gente. E no momento em que a gente acreditar, aquilo aconteceu, tá? Nessa parte aqui, o Dr. Joseph fala, como que a gente faz para transmitir para a mente subconsciente a ideia da saúde perfeita? Agora vem a parte legal do negócio. O Dr. Joseph, ele viajou para Joanesburgo, numa das viagens dele, lá pra África do Sul. Joanesburgo, na África do Sul, né? Eu imagino que ele viajava pra cacete, né? Pra ver os testemunhos, porque né? Quase todo testemunho ele fala que é uma das minhas viagens. Em uma das minhas viagens. Nessa viagem que ele fez, ele encontrou um pastor que se curou de um câncer pulmonar avançado, né? Esse pastor, ele encontrou uma forma de transmitir para a mente subconsciente dele a ideia de saúde perfeita. Que era dessa forma, ó. Aí vai a dica para vocês, tá? Quem tem problema de saúde quer anotar essa oração e a forma como ele fez, tá aí, tá? Funciona para todo mundo. Ele fez o seguinte, ele se relaxava totalmente fazendo essa afirmação para ele. Fechava os olhos, respirava fundo, né? Aí ele falava assim, os meus pés estão relaxados, os meus tornozelos estão relaxados, as minhas pernas estão relaxadas, os meus músculos abdominais estão relaxados, a minha cabeça está relaxada e todo o meu ser está inteiramente relaxado. Ele falou que em 5 minutos ele entrava num estado sonolento e letárgico, que é um estado de alfa, né, onde a tua mente racional saiu de cena para receber as afirmações. E nessa aí ele começava a introduzir a seguinte afirmação, a perfeição de Deus está sendo, nesse momento, manifestada através da minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando, nesse momento, a minha mente subconsciente. A imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita
e a minha mente subconsciente recria o meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus. Olha que poderoso isso aqui. A imagem perfeita que está na mente de Deus, as coisas do céu. Quem você é, baseado naquilo que Deus acredita a respeito de você, né? Qual que é a identidade da tua alma? Aí ele fala aqui, a minha mente subconsciente está recriando o meu corpo agora, baseado na imagem perfeita que Deus tem de mim, naquilo que eu vim para ser. E eu vim para ser abundante, vim para ser próspero, vim para ser curado. A minha alma não tem limitação nenhuma, porque eu sou o princípio criador em mim mesmo. E o princípio criador é infinitamente abundante em todos os sentidos. Não existe escassez, nem de saúde, nem de dinheiro, nem de amor. Entendeu? E daí ele falou que esse pastor que afirmou isso a respeito dele conseguiu se curar, obter uma cura notável, entendeu? Dentro de pouquíssimo tempo, tá? Então o Dr. Joseph teve câncer de pele, esse pastor aqui teve câncer pulmonar e se curou, e o Dr. Joseph se curou também do câncer de pele. Já tem 2 curas, tá, gente? Um método dele transmitir a ideia de saúde perfeita foi esse aí, a oração que o pastor fez, tá? Aí, o segundo testemunho, terceiro que ele fala, foi de um homem que tinha paralisia funcional. Você quer falar dele, menina? Não, ele fala lá no livro que o cara tinha paralisia, belas palavras, curativo. Isso mesmo. Ele fala lá no livro do cara que tinha paralisia funcional e não movimentava as pernas. Daí ele falou pro cara construir uma imagem na tela mental dele, como se ele estivesse vivendo uma vida normal, andando, trabalhando, atendendo o telefone. E o cara começou a imaginar como se ele estivesse no escritório dele trabalhando e construiu essa imagem na tela mental dele. Repetiu por algum tempo essa cena na mente. E um dia, quando todo mundo tinha saído de casa, o telefone tocou. E ele conseguiu levantar para atender o telefone. Ou seja, aí ele fala, deixa claro lá que o cara conseguiu liberar o bloqueio mental que impedia que jogasse energia e vigor para as pernas dele, para andar, que é dar movimento para a vida e andar, né, com relação à vida. E ele deixa isso bem claro lá no final do capítulo 3. E isso também, muitos falam, é a técnica de visualização e a técnica do Baldwin, que a moça tinha falado aí, é parecida. A pessoa vai dormir com uma imagem na tela mental. Dessa imagem da tela mental, ela vai tirar uma frase que representa aquela cena e repetir essa frase até pegar no sono, todos os dias. Isso aí, é isso aí. O cara lá da paralisia das pernas, a paralisia funcional, ele repetiu por 3 meses. Daí um belo de um dia o telefone tocou, o telefone a 3 metros de distância da cama dele, o cara levantou e foi e atendeu, sem nem perceber. Sumiu naquela hora a paralisia. Mas aí o Dr. Joseph, inclusive, ele faz um comentário bem interessante. Ele sofria de um bloqueio mental que impedia a passagem dos impulsos nervosos do cérebro dele para as pernas. E aí a gente vai entrar agora na elcaterapia, que é a terapia que a gente faz. A gente faz uma análise de quem a pessoa é, o que ela veio para tratar aqui a partir do DNA. Aí o que acontece? Nessa análise a gente vai descrever para ela quais são os padrões mentais, quais são os padrões ancestrais e o que ela veio fazer aqui de missão de vida. E a partir disso daí a gente vai achar os bloqueios que estão no corpo dela, entendeu? E que se ela não olhar, pode manifestar uma doença naquele órgão. Uma doença naquele órgão. Então eu vou dar um exemplo para vocês. A Tássia tem, sei lá, uma ancestralidade, que são várias mulheres que vieram antes dela, que tinham muito problema de confiar, tinham muitos problemas com traição. E elas desenvolveram bloqueios mentais que impediam a irrigação do útero delas, né? Impediam a passagem dos impulsos nervosos para o útero, para a região do útero. E daí, ao longo de gerações, esse bloqueio mental foi passado de geração para geração através do DNA. E daí, a mãe da Tássia teve que remover o útero,
E a Tássia veio aqui e acabou desenvolvendo um problema que também teve que tirar o útero, entendeu? Por quê? Esse bloqueio mental que nasceu a partir de uma dor, ele foi repassado. E esse bloqueio mental, ele impede o impulso nervoso para tal região, entendeu? E a partir do teu DNA a gente vai descobrir o que você veio tratar. Se você tem problema gástrico e tem problema com exprimir a sua própria raiva, se você tem problema com a neblina mental, tem dificuldade de organizar o seu pensamento, se você tem problema na coluna, tem problema de se posicionar, de dizer não, entendeu? Problema de rim, problema na cabeça, neblina mental, TDAH, tudo é explicável e corrigido com a Elka, gente. Corrigível, é isso aí. Deixa eu... Porque tudo vem a partir das nossas memórias ancestrais. Tudo que você pode reparar. Como a moça disse lá, a mãe não tratava ela bem e tudo mais, e ela começou a projetar isso na filha. Por quê? É um padrão ancestral. Coisa que ela vinha carregando da mãe. Que ela vinha carregando da mãe. E olha só, ela percebeu, opa, vou me livrar desse padrão, desse bloqueio mental, porque eu não quero que isso passe para minha filha, né? E olha só, gente, aqui está uma parte muito poderosa, viu? O cérebro não sabe distinguir o que é imaginação, o que é sonho, o que é vida real, tá? Então a tua imagem mental frequente é aquilo que vai se tornar realidade. É por isso que o cara levantou da cama e se curou da paralisia. Por quê? Ele ficou mais tempo imaginando a saúde perfeita e ele fazendo as atividades enquanto em pé do que prestando atenção na desgrameira que estava a vida dele naquela época, entendeu? Aí o que acontece? A imagem mental que você mais vive é o que o subconsciente considera verdade, entendeu? Eu vejo como uma maldição hereditária. Eu passei 12 anos na igreja evangélica, Deni, e eu também cresci ouvindo essa palavra, maldição hereditária. E é exatamente isso. Bloqueios mentais, emocionais e espirituais, passado de geração em geração, por resistências à mudança, se tornam maldições hereditárias. Entendeu? E a gente quebra mudando de pensamento, de atitude, de postura, de formas de enxergar a vida, né? O que foi, vida? Não, tô olhando, a Silvana mandou o ponto de interrogação, mas não mandou pergunta. Será que ela mandou? Já foi? Não vi. O pastor da desgrameira. Gostei da desgrameira. Gostei da desgrameira. Aí o que acontece? O seu cérebro ele não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é imaginação, o que é sonho. Tanto é que você pode tirar aí que quando você está sonhando, você considera aquilo que está acontecendo como se fosse na realidade, entendeu? Seu batimento cardíaco acelera quando você está sonhando, você toma susto, você mexe as partes do corpo quando toma um susto, o seu cérebro obedece aos impulsos da imaginação, entendeu? Uhum. Agora imagina o seguinte. Pode ir coisando, eu vou olhar, não tem pergunta aqui não. Agora imagina o seguinte, olha que incrível, o nosso cérebro ele tem uma capacidade chamada neuroplasticidade, que significa que ele se adapta, ele muda a forma física dele de acordo com aquilo que você está pensando, né? E essa neuroplasticidade vai ajudar a pessoa que tem, por exemplo, uma paralisia a reconstruir os nervos e a musculatura dela, né? O que acontece? A pessoa não anda porque o impulso nervoso não está passando para a região das pernas, entendeu? Ou às vezes a medula está comprometida. Tem um filme chamado O Segredo, que tem um dos mestres do segredo lá, que fala sobre a lei da atração, que ele sofreu um acidente de cavalo e ficou tetraplégico. E ele na cama, fazendo visualizações dele andando, conseguiu se curar e voltar a andar, né? Porque o cérebro dele se adaptou fisicamente à ideia, à imaginação que ele mais criou para si mesmo. Entendeu? Então tomem muito cuidado com aquilo que vocês pensam e acreditam, viu? Eu preciso estudar bem mais sobre. Sempre senti que isso era o que eu deveria seguir. O que você deveria seguir, Cacau, que eu não li aqui? Não, eu não vi nada que ela deixou. O que? Fala pra gente, Cacau. Os ensinamentos do Dr. Joseph? É isso? Ah, e uma coisa também, a gente divulgou alguns dias atrás a limpeza energética que a gente faz. Gente, a limpeza energética, o que é? Muita gente fica, nossa, limpeza energética. Não é nada mais, é uma limpeza, ajuda a limpar suas velhas crenças
a respeito de um assunto que você escolhe ali, a área que você quer. A gente vai dar as ordens da limpeza energética e instalar novas crenças para aquilo que você quer aconteça. Mas não deixa de você se autorresponsabilizar. Vai vir ideias, vai vir pensamentos, vai vir coisas para você colocar em prática com respeito daquele assunto. Não é mágica. A Silvana tá aí que ela pode confirmar a verdade, tá? Silvana, fala pra eles aí a relação com seu irmão, como mudou, né, depois da limpeza. Ela pediu pra gente fazer uma limpeza porque a relação com o irmão dela era um pouco conflituosa. Daí ela relatou pra gente algum tempo atrás que o irmão dela mudou muito já. Depois que passei a policiar meus pensamentos, minha vida mudou muito, tá vendo? Mudou muito. Gente, vamos encerrar aqui rapidinho. Então aí o Dr. Joseph fala aí, ó, ideias que vale lembrar, é um resumo, tá? Pode falar, vida, desculpa. Não, terminei. Primeiro é que a mente subconsciente controla todos os processos vitais do seu corpo, né? E ela conhece a solução de todos os seus problemas, tá? Antes de dormir, faça um pedido específico para a mente consciente e prove a si mesmo o poder milagroso que ela possui. Tudo que você grava no subconsciente é manifestado na tela do espaço sob a forma de situações, experiências e fatos. Por isso mesmo, você tem que vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos acolhidos pela mente consciente. 4. A lei de ação e reação tem aplicação universal. O seu pensamento é a ação e a reação é a resposta automática do subconsciente ao pensamento. Tem um vídeo que a gente postou ali ontem, do cara desmaiando lá com o barbeiro fazendo a pegadinha do sangue com ele. Sim, ele mesmo nesse final de semana disse que nesses 53 anos nunca esteve tão próximo de mim. Esse aí é o irmão da Silvana, viu, gente? A Silvana dando testemunho dela aqui, ó, falando que o irmão dela nunca esteve mais próximo dela. Que ele falou assim que nunca esteve mais próximo dela nesse aniversário aí dele. Vai ficar salvo assim, Dani. Essas lives de estudo do poder do subconsciente a gente deixa salvo. Inclusive, as outras lives tá salva lá também, do capítulo 1 e 2, tá? Quer dizer, nesse aniversário não, né? Que em 53 anos ele nunca esteve tão próximo dela, né? Bom, ação e reação, gente. A subconsciente vai reagir exatamente àquilo que você está pensando. Vê o videozinho que a gente postou lá do cara no barbeiro. O barbeiro fez a pegadinha do sangue aqui. E os 5 sentidos dele acreditaram que ele tava perdendo tudo aquilo de sangue. O cara desmaiou. Desmaiou. 5. Toda frustração tem origem em algum desejo insatisfeito. Se pensar constantemente em obstáculos, atrasos e dificuldades, a mente subconsciente vai reagir nessa conformidade e você vai bloquear o seu próprio bem, né? Então, para de dar foco para frustração, para inconformidade, dá foco para insatisfação, tá bom? O princípio da vida fluirá rítmica e harmonicamente se você afirmar isso daqui. Eu acredito que o poder subconsciente que me deu esse desejo está materializando por meu intermédio. Essa técnica dissolve todos os conflitos. Ó, a Fabi falando assim, ó, tudo isso serve para todas as áreas, amorosas, trabalho, amizades, ou vou fazer 40 anos e me sinto muito perdido em tudo. Serve? Serve. Inclusive a terapia ELCA ajuda muito nesse negócio de relação que está perdida, ao propósito de vida. Tudo de acordo, é um trabalho totalmente personalizado. Por isso que não tem como fazer curso nem nada a respeito da ELCA. Porque é um trabalho totalmente individual e personalizado. Personalizado, gente. Tem uma coisa muito da hora que acontece na ELCA, que é o seguinte. Ela te alinha com o céu do seu mapa astral. Aquilo que você veio fazer aqui. Ela, tipo, limpa todos os bloqueios inconscientes que estavam fazendo você viver na sombra do teu signo. Então, eu dei um exemplo na live passada, vou dar de novo. Eu sou Sol em Áries, Ascendente em Leão, Lua em Capricórnio e Vênus em Touro. O meu Sol é a minha direção, movimento, ação e iniciativa. Eu tomava pouca iniciativa. O meu ascendente, que é Leão, é a forma como eu me porto e apareço no mundo. É brilhar, é pôr a cara, é falar, me comunicar, mostrar a minha essência. Eu fazia muito pouco disso, entendeu? E a Lua? A Lua, que é Capricórnio, é tomar atitudes concretas, organização, lidar com o financeiro. E Touro também lida com o financeiro e com a estrutura, né, com a firmeza, né, com a harmonia na rotina. Eu tinha muito pouco disso.
E eu tô melhorando muito, entendeu? Consegui tirar todos os meus aspectos do meu mapa astrológico da sombra. A Elka te joga pro teu propósito de vida, entendeu? O teu propósito de vida tá no teu mapa astrológico. A né? gente costuma dizer que quem não quer mudar não faz a Elka-terapia, gente. Assim como ele contou o propósito de acordo com o mapa dele, eu, por exemplo, eu sou escorpião. É coisa com oculto, de quebrar tabu literalmente. Ascendente Capricórnio, que é coisas materiais, como eu vim me expressar, que é seriedade e riqueza, que Capricórnio gosta dessa parte mais material. E a Lua, Aquário, que é quebrar padrões de egocentrismo, injustiça, ou pau pra quebrar, e coisas tecnológicas. E eu tava isso, eu tava totalmente egocêntrica, não me posicionava, não comunicava. Que mais? Ainda me ajuda aí. Não aparecia. Sentia muita injustiça e muito vitimismo. Sentimento de vitimismo. Né? Não ajudava quase ninguém, porque eu tava presa no meu próprio egocentrismo. Na verdade, não conseguia colocar pra fora, né? Isso. O que de mais precioso ela tinha, né? Não conseguia comunicar isso pro mundo. Hoje eu tô no oposto. Eu tô começando a viver minha potência solar. O que eu vim pra fazer. O que ela veio pra fazer. Isso é sério, tá, gente? Se você não tá preparado, não faça. Porque vai acontecer muitas coisas que vão te tirar da tua zona de conforto, que faziam você seguir aquela forma de viver antiga, que não serve pra tua alma, tá? E quando a alma bate na porta ali, ó, que vem a diarreia da vida, você tem que correr pra seguir o fluxo da tua vida, verdadeira, entendeu? Um exemplo de uma moça que começou o tratamento com a gente, toda a nossa estrutura de atendimento, que queria abrir o próprio negócio, mas estava naquela. Com preguiça de agir para a vida. A gente começou o tratamento, começou a alinhar as ideias, começou as harmonizações. A Elka tá empurrando ela a tomar providência para a vida e agir. Parar de resistir aos movimentos que ela tem que fazer para crescer. Exatamente. Então, para terminar aqui, gente, tópico 7. Com preocupações, com ansiedade, com medo, você pode interferir no ritmo normal do seu coração, do seu pulmão e de muitos outros órgãos. Alimente o seu subconsciente com pensamentos de harmonia, de paz, de saúde, e todas as funções do seu corpo físico vão voltar ao normal, tá? Ao normal, porque o subconsciente está mantendo ele. Quando você tem tudo isso aí desencadeando desarmonia no seu subconsciente, é claro, o teu corpo físico vai reagir. Vai começar a falhar o pulmão, o coração, o fígado, sei lá quantos órgãos, entendeu? É disfunção. Na Elka a gente trata isso também, viu? A gente alivia as memórias mais caóticas que estão causando disfunção no teu corpo físico, do subconsciente, você se cura. A canalizadora do processo, a Nádia, se curou de epilepsia. Essa moça aí que a Tássia falou do negócio, ela tinha crise de ansiedade. Tô gostando desses ensinos, parabéns. Muito obrigado, Deni. Muito bem-vinda, viu? É um prazer te ter aqui. Bom, o nono e último tópico do resumo é o seguinte. Imagine um final ou uma solução feliz para o seu problema. Imagine. Sinta a emoção da vitória e aquilo que você imagina e sente que isso será aceito pelo seu subconsciente. Que ele vai transformar isso em realidade. Imagina, sinta o sentimento da vitória, de ter alcançado aquilo com louvor, e o teu subconsciente vai tornar aquilo realidade, tá? Acredite que o seu subconsciente vai te dar esse desejo, e ele está materializando isso agora, e isso vai se tornar real, tá bom? É isso, gente. Gente, a gente terminou hoje o capítulo 3, semana que vem, eu não sei se vai dar para fazer a live, porque semana que vem tem a jornada. A gente já começou a divulgar dias 3, 4 e 5. A gente vai fazer uma sequência de lives com o tema Alquimia do Ser. Tá todo mundo convidado. Vai ser às 10h10 da manhã. Vai ficar salva para quem tá trabalhando nesse horário poder assistir. E, gente, o conteúdo que a gente tá preparando tá... Top. Se vocês estão gostando dessas lives, a jornada vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda, tá, gente? Obrigada, Silvana. Obrigado, Silvana. Fabi, muito obrigado, viu? E, Fabi, procura a gente depois no privado e a gente conversa melhor, tá? Isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigado por quem apareceu aqui, pelas pessoas que ficaram aqui na live, viu? Gratidão. Espero que vocês estejam sendo muito abençoadas aí pelo conteúdo. Se vocês quiserem assistir de novo, essa live vai ficar salva, tá? Tá?
Tá bom? Beijo, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Até comecinho da semana que vem.